Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, multiplicou comida para uma multidão de pessoas. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ora, logo depois deste livramento, deste provimento de graça divina, de socorro, de pão, de comida, de sustento, logo a seguir, Jesus compeliu: vão, tá bom, podem ir. Compeliu os seus discípulos a embarcar e a passarem juntos adiante dele para o outro lado do mar da Galileia. Uma travessia que seria na diagonal, no mínimo de 13 quilômetros, de uma ponta a outra seria de 21. Nesse caso aqui, pelo que se lê nos outros contextos, especialmente em João, eles fizeram uma diagonal, provavelmente de uns 8 a 10 quilômetros. Jesus os compeliu naquela direção, onde João diz que foi o lugar onde ele veio encontrá-los. Está lá em João 6. Ou também em Marcos 6, 45, você acha a mesma coisa. Então, compeliu-os a passarem, a atravessarem, a irem sozinhos sem ele, enquanto ele despedia a multidão. Abraçava um, beijava outro, abençoava uma fila de crianças, despedia e ele mesmo dizia: amanhã a gente encontra de novo, podem ir. E a noite chegando, ora, despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte que estava ali, nas imediações de Tiberíades, a fim de orar sozinho. E ele ficou lá só, entrou à noite, à tarde já tinha ido embora, e ele solitário na escuridão. Entretanto, o barco, aquele barco dos discípulos, aos quais ele havia compelido que naquele barco fizessem aquela diagonal na direção de Betsaida, Corazim, aquelas bandas de lá, da entrada do Jordão no mar da Galileia. Enquanto isso, o barco pegava o vento que descia da região da Síria, da depressão sírio-africana, e penetrava no mar da Galileia por um canal, pelo cânion do Jordão, e vinha como um tufão, com força enorme, arremessando-os de um lado para o outro, de modo que eles eram açoitados pelos ventos e pelas ondas, porque o vento era forte, descia canalizado do cânion da depressão sírio-africana e dava contra eles, e o barco frágil estava quase naufragando. E aí, por volta, nas proximidades já da meia-noite, que Jesus veio andando, ter com eles, andando por sobre um mar, de modo que eles olharam e viram aquela cena absolutamente alienígena, inconcebível. Do ponto de vista das superstições deles, pareciam uma manifestação de um deus demônio assombrando-os no mar, conforme os mitos que existiram sempre em todos os povos, vinculados aos deuses das águas, aos fantasmas das águas, aos fantasmas das cachoeiras, dos rios, dos mares, às Iemanjás contextualizadas e as fantasmagorias igualmente aculturadas, conforme os mitos locais. Essa foi a resposta deles, quando viram aquela cena inconcebível. Jesus andando por sobre as águas do mar, com aquele vento contrário. Não era uma caminhadinha de truquezinho de dínamo ali no Tamisa, anda
50 metros, tem um barquinho e pega, atravessa. Não, atravessando, 21 quilômetros de largura. Meu Deus, 13 de largura, 21 de comprimento. E aquela diagonal na direção do Quênia, naquela noite escura. O mar é profundo, tem 50 metros de profundidade média. E lá ia ele atravessando. Quando os discípulos olharam, disseram, é um fantasma. E ficaram cheios de terror, de medo, de pânico, como quem tinha visto uma assombração nas águas. Mas Jesus imediatamente lhes falou, imediatamente, tende bom ânimo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais, tende bom ânimo. Eu acho extraordinária essa intervenção de Jesus. Os caras estão vendo um fantasma. E ele diz, tem de bom ânimo. Ele não chega dizendo, não tenham medo. Ele vai dizer depois. Depois que ele disser, sou eu, ele vai dizer, não tem mais. Mas a primeira fala dele tem a ver com o ânimo. Porque até para eu poder me desenvolver na percepção do que eu estou vendo, se eu estou vendo a Cristo, ou se eu estou vendo uma fantasmagoria, e posteriormente, até para que eu desenvolva a minha fé, eu preciso ter bom ânimo. Pessoas que não têm bom ânimo não desenvolverão nada. Pessoas que não têm bom ânimo não desenvolverão nada. Até para que eu cresça em fé, eu preciso ter bom ânimo, senão a minha fé não crescerá. Você já viu um indivíduo sem bom ânimo desenvolver o quê? Desenvolver inteligência? Eu nunca vi uma pessoa sem bom ânimo desenvolver inteligência. Até para desenvolver a inteligência você precisa ter um entusiasmo, um ânimo. Eu nunca vi ninguém socorrer pessoas sem bom ânimo. Pessoas que não têm bom ânimo não socorrem nem a si mesmas. Eu nunca vi ninguém criar filhos felizes sem bom ânimo. Filhos de pais sem bom ânimo crescerão depressivos ou fugirão dos pais tão rapidamente quanto consigam assim fazer. Você já viu alguém sem bom ânimo ser uma pessoa que empregue outras, que trabalhe, produza e ainda estenda o seu manto para acolher outros, alimentar outros, dar emprego a outros, facilitar a vida de outros? Eu não conheço. Até o traficante na favela precisa de bom ânimo. Um traficante sem bom ânimo não chega a gerente de boca. Não chega. Não serve nem para ser mula. Vai ser morto na primeira esquina. Para qualquer coisa nessa vida eu preciso de bom ânimo. Você já viu um lutador, um gladiador de UFC, se dá bem sem bom ânimo? Quando você vê até um campeão entrar num octógono sem bom ânimo, você praticamente já sabe que ele vai perder. Bom ânimo. Bom ânimo é o chão mais saudável que eu posso oferecer a Deus e à vida. É esse de um bom humor, um bom ânimos, uma boa animação, uma boa vivacidade, um bom ânimos, que é essa decisão corajosa de não se entregar às impressões nem às circunstâncias. Isto é bom ânimo. E Jesus diz, tem de bom ânimo. A seguir ele diz, sou eu. E logo depois ele diz, não tem mais.
Porque pessoas que não têm bom ânimo temem sempre. Até mesmo quando Jesus diz, sou eu, o indivíduo que se viciou no medo vai ser o último a crer. Bom ânimo é o melhor chão para qualquer fé e para qualquer coisa relacionada à vida poder se desenvolver. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, andando por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? É interessante como o bom ânimo é aquilo do que eu necessito para oferecer o melhor chão para minha própria fé crescer, se aprofundar e se desenvolver. Todavia, o bom ânimo não é suficiente para me fazer andar por sobre as águas. O bom ânimo me é totalmente fundamental, necessário, eu diria mesmo essencial, para me ajudar a interpretar positivamente a vida. Para não sair chamando Deus de meu fantasma. Para não sair chamando intervenções divinas de intervenções satânicas. Quando Paulo disse, pois todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele estava ensinando o significado supremo de ter uma mente que interpreta a vida com um bom ânimo, que decorre dessa consciência. Não é o meu fantasma, é o meu Salvador, e eu não tenho por que me precipitar em interpretações. Deixa eu ver o que acontece. O bom ânimo me dá até essa isenção esperançosa para ficar observando, até que eu discirna claramente do que se trata. O bom ânimo me ajuda em todos os significados interpretativos. Eu preciso de bom ânimo para ouvi-lo dizer, sou eu. E não discutir com ele e crer que é ele. Mas saiba, o bom ânimo ainda não é fé. Ele é o melhor chão para que a fé se torne frondosa e poderosa em mim. Plantada no chão do bom ânimo, a minha fé anda por sobre as águas. Plantada no chão do bom ânimo. De repente, Pedro, que se encheu de bom ânimo, bom, ele disse que é ele, então se é ele, deixa eu ir. Ele teve bom ânimo, manda-me. E ele disse, vem. E ele foi. Aí reparou e volta. Quando ele reparou, ele disse, eu estou fazendo uma coisa louca. Essas ondas são mais altas do que eu, esse vento é sobre-humano. E o ânimo dele morreu na hora. Quando o ânimo dele morreu, a fé dele naufragou. Instantaneamente, Jesus o tomou pela mão quando ele disse socorro. E Jesus disse, ô homem de fé pequenininha, de pouca fé, de pequena fé, por que tu duvidaste? O bom ânimo não me salva da dúvida, mas a verdadeira fé pode me fazer vencer a dúvida. Mas com bom ânimo, eu serei sempre um dos últimos a duvidar de qualquer coisa. Sem bom ânimo, eu sou sempre o primeiro a duvidar de tudo. Por isso, bom ânimo e fé não prescindem um do outro. Eu diria que o bom ânimo é a dimensão psicológica da fé. A fé carrega uma natureza totalmente espiritual e transcendente. O bom ânimo é o lado humano,
é o lado psicológico, é o lado mental, é o lado da atitude daquele que tem a propensão a entregar-se a uma vida de fé. Toda vez que eu encontro alguém com bom ânimo, eu já sei que eu estou lidando com alguém que tem a propensão a caminhar na fé, se ele assim foi ensinado. Mas quando eu encontro gente sem bom ânimo, eu sei que esses serão os últimos a se entregarem à fé, porque eles boicotam a fé e tudo que a ela se relacione nos seus corações. Esses existem em estado de naufrágio. Esses não precisam sair do barco, eles já estão afundados na paralisia da sua incapacidade de crer para além do imediato. Ora, por que eu estou dizendo isso a nós nesta manhã? Porque existe aqui com a gente uma quantidade grande de pessoas que estão vivendo exatamente esse momento na vida. Que momento é esse? É o momento onde, aparentemente, a gente está fazendo tudo em obediência ao Evangelho. Foi Jesus que nos compeliu, foi Jesus quem disse vá, a gente está seguindo, a gente está andando, a gente está indo. A gente está perdoando, a gente está amando, a gente não está contendendo, a gente não guarda amargura, a gente está buscando viver em verdade, a gente ama a sinceridade, a gente está indo. Mas apesar disso, nós estamos sendo açoitados por um Quênia, por um tufão perverso, inexplicável. Quando você faz essa travessia cheio de culpa, parece que tudo está explicado. Não, o tufão está vindo em cima de mim é porque eu estou comendo a mulher do meu patrão. Já está explicado. Tufão não precisa de esclarecimento, o vento contrário, a noite escura, tudo dando errado. O problema não é quando você está culpado, fazendo coisa errada e está tudo te dando errado sobre a tua vida. O grande problema é quando você, com a sua consciência, diz: ele mandou e eu fui. Eu estou obedecendo. O caminho é simples. Eu não me desviei dele. E o meu coração está puro na viagem. E aí, de repente, tudo volta-se contra nós. Como tem muita gente assim, vivendo aqui entre nós desse jeito. E especialmente numa época, numa era como essa, de teologias, de prosperidade, de confissão positiva, de coisas do gênero, o cara sai de casa e declara que vai dar tudo certo. Quando a vida começa a não ser como ele declara, ele diz: Deus me deixou. Aí Jesus vira fantasma, porque ele não foi ensinado que Deus tem um caminho na tempestade, Deus tem um caminho na escuridão, Deus tem um caminho no tufão, Deus tem um caminho na adversidade, Deus tem um caminho na tribulação, Deus tem um caminho em relação às energias adversas. Ele tem um caminho para mim. Ele tem ensinos a me dar, Ele tem fortalecimentos a me conceder. Ele tem compreensões que só me atingirão se eu atravessar com sensação de desamparo a escuridão. Porque ao meio-dia, com tudo dando certo, quem precisa de bom ânimo? Na noite calma, com tudo embalado, com segurança, quem precisa de esperança e fé? E olhe, meu amigo, contrariamente ao que vem ensinando a você por aí, a maior parte da nossa existência não é feita de confeito. Não é um bolo de noiva, é mentira quem te disse isso. Jesus, o gourmet da vida, me autoriza a te dizer que ensinaram a receita errada para você, porque ele disse: no mundo tereis aflições. Esse é o fato, essa é a receita, mas tende o quê? Tende bom ânimo. Tende bom ânimo.
Virão muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu sou o rei do bom ânimo, a ressurreição é a coroa do bom ânimo. Tenha um bom ânimo, porque vocês vão ter que se acostumar com a possibilidade e o fato constante de obedecerem a Deus apesar da tempestade, de seguirem no caminho indicado, e porque o caminho foi indicado por Deus não significa que ele não tem ventos contrários. Ao contrário, nós temos que sair da idiotice de pensar que a gente vai de tobogã de uma ponta a outra. Foram os mentirosos que compram e cobram a entrada do ticket religioso para o teu engano e para a tua estupidez, é que te ensinaram isso. O Evangelho ensina diferente. Tenha bom ânimo, aguente firme. E fique sabendo, o bom ânimo é a base para você reinterpretar tudo. Está passando por noites incompreensíveis? Não está conseguindo reconhecer Deus? É porque lhe falta bom ânimo. Se você tiver bom ânimo, você vai parar de pensar que é fantasma, que é diabo, que é demônio. Você vai ver Deus agindo na escuridão. Sou eu. Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Eu estou presente na tua escuridão. E tenha fé. E me abrace. E tenha certeza que sou eu. Ou você pensa que eu não tenho um caminho na escuridão da existência? O Salmo 139 diz: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me sustém a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, ora, nem as próprias trevas te serão escuras, pois para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Você sem bom ânimo e sem fé, ensinado errado, entrou no túnel escuro da existência e pensa que por Deus foi deixado e abandonado. Tolinho, tenha bom ânimo. O Senhor está presente, Ele está contigo. Quando você aprender o significado de que Deus tem um caminho na escuridão, acontece o que aqui se diz. Diz que ao final de tudo, subindo eles no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente este é Filho de Deus. É quando a gente vai aprendendo o caminho do Filho de Deus nas trevas, aprendendo o caminho do Filho de Deus na luz, aprendendo o caminho do Filho de Deus no sol, a pino, na escuridão, na fartura, na escassez, e dizendo com bom ânimo cada vez mais poderoso, tomado por uma fé cada dia mais arraigada: eu tudo posso naquele que me fortalece. Jesus permite que essa palavra, fato, também parábola e metáfora, embora tenha sido um fato no espaço-tempo, tem hoje a sua aplicabilidade na travessia de muitos na noite escura, com o coração sem discernir a tua mão no caos. Tua mão no caos, porque tu crias a partir do caos, do que está sem forma e vazio. Tu tens um caminho na tempestade, tu tens um caminho na impotência humana, na perda, na falência. Tu tens um caminho de nos ensinar um bom ânimo maior e de plantar em nós uma fé ultra circunstancial. Por favor, que esta palavra tenha penetrado ainda o coração de alguns.
É o que eu te peço agora. VNV TV, o canal é você.